dia para você, uma ótima quarta-feira. Quero você com a sua lição na mão. Quarta-feira é dia de momento hipertexto e hoje nós vamos refletir juntos a respeito da pergunta que já inicia o nosso estudo dessa quarta, onde diz assim: na caminhada cristã, corremos o risco de pensar que a força do nosso braço é responsável pelas nossas conquistas. Como saber o que cabe a nós e o que vem de Deus? Nós, muitas vezes, e eu falo nós, porque eu me incluo muito nessa, a gente tem um ego que é gigantesco. E é muito fácil, em meio a situações, nós pegarmos para nós as glórias. E aí nós colocarmos como: isso foi possível por minha causa. Isso foi possível por conta da minha inteligência, da minha sabedoria, das minhas estratégias. Só que quando nós estamos falando de conquistas como um todo, não estou falando só na questão dentro da igreja, estou falando na nossa vida. Nós precisamos analisar o quanto nós confiamos em Deus e o quanto nós reconhecemos a dependência que nós temos dele. Porque o que acontece? Quando eu compreendo aquilo que eu sou, quando eu compreendo a necessidade que eu tenho de Deus, quando eu compreendo que em mim não há força, não há sabedoria, não há estratégia, eu vou conseguir enxergar melhor que Deus está atuando. Só que quando o nosso ego é muito elevado, a gente não consegue enxergar dessa forma. Então a gente se autocoloca num padrão extremamente elevado, como se eu fosse o ser mais inteligente do universo, como se todas as coisas fluíssem por minha causa, como se a minha sabedoria fosse infinita. E não é assim. Nós temos que reconhecer que em nós não há nada. Tudo provém de Deus. E a rede semântica de hoje traz a palavra confiança. Nós estamos analisando o contexto da história da queda das muralhas de Jericó. Então, quando eu penso na palavra confiança, eu sempre deixo duas palavras, porque eu quero saber o que você escreveu lá na sua lição. A primeira é perseverança. Porque esse povo cumpriu tudo com perseverança. Imagina, Deus falar para você, segunda-feira, domingo, ó, você vai lá, passa ao redor da muralha. Silêncio, calado. Segunda-feira, mesma coisa. Terça-feira, mesma coisa. Chega na quarta, você já fala: Deus, de novo? Pra que a gente já tá rodando isso aqui desde domingo, hoje já é quarta. Chega, já deu, já tá bom, já rodei, já enxerguei, já vi. Entendeu? Já é suficiente. Então, aquela situação exigia perseverança. E também a palavra adoração. Eles estavam fazendo as coisas conforme a vontade de Deus, e quando nós cumprimos a vontade de Deus, nós o adoramos. É impossível cumprir a vontade de Deus sem a adoração. Essas coisas estão conectadas. É o que eu falo para vocês a respeito de conhecer. Eu não posso levar para as pessoas a imagem de um Jesus que eu não conheço. Então, o meu cristianismo é revelado pelas minhas ações, não pelas minhas palavras. Eu posso chegar aqui e ensaiar para um discurso lindo a respeito da lição da escola sabatina. Mas o que adianta se isso for superficial? Eu preciso conhecer esse Jesus que eu estou falando para vocês aqui todos os dias. Então, a mesma coisa com aquele povo. Eles precisavam conhecer esse Deus que eles confiavam e principalmente reconhecer através da adoração. E aí, que palavra rolou na sua rede semântica? Deixa para mim aqui nos comentários, eu espero você aqui amanhã para a gente continuar estudando junto. Mas claro, aproveita que você está aqui, compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.